Até daqui a pouquinho. Que dura tarefa essa de olhar para o nosso tema de estudo e pensar uma aplicação específica para o Dia dos Pais. Um verdadeiro desafio. Afinal de contas, ao longo de todos esses domingos que a gente vem falando, né, rei após rei, a gente viu em diversos estudos homens fiéis sim ao Senhor sendo pais de verdadeiros rebeldes pagãos. Homens que dedicaram sua vida no altar do Senhor e viram seus filhos mudar tudo em desgraça. O que muito provavelmente caracterizaria eles como pais ruins, apesar de terem sido grandes reis. Assim como também vimos a intervenção da graça divina diversas vezes na história dos reis de Israel, que foram filhos de pais idólatras, para que esses, apesar dos seus pais, ouvissem a voz do Senhor e voltassem a uma vida de dedicação ao grande Deus de Israel. Então, a gente tem uma relação extremamente difícil aqui ao olhar para esse fluxo aí de reis, tanto no reino de Israel, né, considerado aí o reino do norte, quanto ao olhar para o reino de Judá, considerado o reino do sul. Então, pedindo a direção especial do nosso Deus Todo-Poderoso, a única solução que eu consegui encontrar foi se a gente tentasse olhar para, de fato, o período do reino de Israel enquanto reino unificado, um reino só, um reino com os grandes reis, que nos remeteria à realidade de apenas 3 reis quando a gente fala de reino unificado. O primeiro, que é Saul, o segundo, que é Davi, e o terceiro, que é Salomão. E pensando na relação pai e filho, só sobra Davi e Salomão, que, diga-se de passagem, são só os 2 maiores reis de toda a história do povo de Deus. Só isso, nada mais. Então, convido você a olhar para 2 breves trechos aí, que vai simbolizar um pouquinho de muito dessa relação desses 2 homens. Abra sua Bíblia, segundo livro das Crônicas de Israel. Segundo livro das Crônicas. Eu vou fazer a leitura aqui do capítulo 3, versículos 1 e 2, e depois vou te convidar a avançar um pouquinho para o capítulo 5, versículo 1. Então, primeiro, abra aí, segundo Crônicas 3, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Versículo 2. Começou a edificar no 2º mês, no dia 2º, no ano 4º do seu reinado, logo nos primeiros dias do seu reinado. Capítulo 5, versículo 1. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado, a prata, o ouro e os utensílios. Eles os pôs entre os tesouros da casa de Deus. Davi, sem dúvida nenhuma, se você até hoje carrega alguma dúvida sobre os reis de Israel e os reis de Judá, Davi foi o grande rei de Israel. Não houve um rei que fosse tão corajoso quanto ele, tão valente a ponto de desafiar qualquer um de qualquer reino em nome do Senhor. Davi era aquele rei que qualquer rei de qualquer um dos reinos próximos da terra, quando ouvia falar dele, tremia nas bases. Afinal de contas, quem era Davi? Davi era o matador de gigantes. Davi era aquele que devorava as feras do campo com o poder das suas mãos. Davi era o grande guerreiro de Deus. Salomão, seu filho, no entanto, o que lhe faltava em habilidades de combate e guerra, lhe sobrava em sabedoria e gestão de reino. Em riqueza e sabedoria, ele esteve entre os maiores reis de toda a terra, de todos os tempos. Se Davi foi o grande rei guerreiro e conquistador, Salomão foi o grande rei construtor e consolidador do império. Salomão foi o rei sobre o maior reino de Israel, e isso em diversas qualidades, seja considerando expansão territorial, seja considerando análise geográfica, seja considerando financeiramente, geopoliticamente, não importa para onde você corra, Salomão é o maior rei de Israel. O maior momento da história de Israel enquanto reino imperial aconteceu durante o período do reinado de Salomão.
Como já desdobramos em pregações aí, tanto do Henrique quanto do Jackson, né, e algumas minhas também, esses dois reis tiveram grandes feitos e realizações. E eles ainda tiveram uma troca excelente entre si, nesse período de passagem do reinado de Davi para o reinado de Salomão. Mas de tudo que pôde ser passado de pai para filho, uma coisa se destaca. Ou uma coisa foi destacada de forma especial não só pelos livros de Reis e Crônicas, mas por vários outros escritores ao longo da palavra do Senhor. Devido a todo o sangue que tinha sido derramado pelo poderoso e conquistador Davi, Davi foi impossibilitado pelo próprio Deus de ser o edificador do seu templo. Deus disse que as mãos de Davi, aquelas poderosas mãos, não construiriam a casa do Senhor, a casa de Deus. Mas devido a toda a sua fidelidade e submissão em vida, ele recebe então a promessa, ele recebe a dádiva de ter a garantia que o seu filho, o seu sucessor, seria responsável por fazer essa coisa tão grandiosa. Quem era esse? Salomão. E esse templo construído por Salomão foi motivo de muito orgulho de todo o povo de Deus, até o momento da sua destruição, lá na frente na história, no finalzinho do nosso estudo, aí, os últimos capítulos, né, da história do povo de Deus. Ou seja, até o momento da invasão babilônica, nas mãos do terrível rei Nabucodonosor, que vai nos dar a história de Daniel e tantas outras. Durante todo o processo da construção desse precioso templo, o escritor de Crônicas muito se empenhou em descrever sobre a atenção de Salomão a todos os detalhes que lhe foram passados por seu pai, Davi. Então, se você olhar para a sua Bíblia aí, Salomão, a gente acabou de ler aqui, né, no capítulo 3, ele começa a construção do templo, e se você for folheando, você vai vendo vários detalhes sobre essa construção, essa organização, quem vai trabalhar ali, como vai trabalhar ali. Tanto sobre onde o templo deveria ser construído, como na entrega de cada um dos utensílios que Davi tinha dedicado em vida ao Senhor. Ele foi um filho claramente comprometido e fiel à promessa que seu pai tinha feito a Deus. Ele honrou seu pai, ele honrou os votos do seu pai a Deus. Mas se você tem acompanhado essa série de mensagens até aqui, provavelmente você sabe que não costuma ser nosso papel ficar aqui evidenciando dons e talentos pessoais dos personagens. Principalmente, pegar esses dons e talentos tão pessoais e gerar aplicações superficiais e rasas para as nossas vidas. Ou seja, a mensagem de hoje não se trata de nada disso. Seja obediente como Salomão foi. Ou seja preocupado em orientar claramente o seu filho como Davi fez. Muito menos do tipo, faça isso ou faça aquilo para ter uma excelente relação pai e filho. Até porque, se você conhece um pouquinho melhor a relação e a vida de Davi e de Salomão, você vai saber que eles não foram nem bons pais, nem bons filhos. Esse texto de hoje, que parece tão simples, nos apresenta um pouco de boas características, tanto de pais como características de bons filhos. Sem dúvida nenhuma, mas certamente viver para a glória de Deus nos leva a mergulhar ainda mais profundo do que isso, mais do que breves adaptações. Afinal, como falei ainda há pouco, vários reis foram reis pagãos e instruíram seus filhos, só que no caminho da destruição e da desgraça. Então, se o foco fosse só o comportamento dos reis, alguns desses tiveram aparentemente o comportamento certo, embora de maneira deturpada e caótica. Então, o motivo real desses 3 versículos serem tão preciosos está na centralidade do que eles representam. E não no comportamento de Salomão, não no comportamento de Davi. A centralidade do texto está em um compromisso que ambos precisaram assumir com o próprio Deus. Ao lermos atenciosamente a vida do rei Davi, percebemos o quanto era desejo do seu coração poder construir aquele templo ao Senhor. Davi amava o Senhor e poder construir o templo era a consumação máxima desse amor. E veja bem, irmãos, é importante a gente entender o porquê que Davi não construiu. Porque Davi tinha o poder necessário para construir o templo. Ele tinha o dinheiro necessário para construir o templo. Ele tinha tempo de vida para construir. Ele só não tinha autorização de Deus para dar esse passo.
E, em contrapartida, Salomão era aquele sobre quem pairava a promessa de ser o grande construtor desse templo do Senhor. Apesar de todo o interesse pessoal de Salomão de deixar o nome dele escrito na terra. Apesar de todo o dinheiro, toda a fama, toda a projeção mundial que a gente já falou aqui em diversas palavras, diversas vezes. Assim como podemos falar, referente a ele, né, que apesar de todas essas coisas, apesar de todo o investimento dele em expansão do reino, em construção de um palácio magnífico, de jardins incríveis, né, que deixaram história aí na arquitetura, apesar de tudo que Salomão fez, ele separou tempo da sua vida para dedicar a honrar o compromisso com o Senhor. Ele não hesitou em honrar seu compromisso com Deus em construir o templo. Apesar de toda a sua vontade pessoal e diversos enfoques de investimento e desenvolvimento financeiro, a construção do templo foi uma das prioridades dele. Isso é, apesar de todas as mancadas de Davi, Deus foi o centro da sua vida. E o desejo de adorar a Deus, o seu grande enfoque pessoal. Apesar de todos os desvios e estratégias geopolíticas de Salomão, ele manteve seu compromisso em adorar, construir, manter e gerar um lugar de adoração para o povo se direcionar e se conectar ao Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que merecia toda a honra e toda a glória. Então, dentre todas essas características de obediência, submissão, temor, confiança, honra, adoração, qual delas seria o tema da nossa mensagem de hoje? Preparado para anotar? Então, respira, fica calmo. E se eu te responder que todas essas coisas fazem parte dessa relação perfeita? Mas não na figura desses dois falhos reis, Saul, Davi, Salomão, mas na figura do maior de todos os reis. Porque assim como Davi, Salomão e outros grandes personagens como Moisés, Abraão e tantos outros heróis da fé, todos foram igualmente falhos. Todos foram exemplos corruptos de pais e exemplo corrupto de filhos. Mas o maior de todos os reis foi perfeitamente infalível em todas as suas características. Por isso, te convido a refletir sobre o tema. Agora sim pode anotar. Tal pai, tal filho. Tal pai, tal filho. Simples assim. E para isso, a gente vai precisar contrapor exatamente esse texto que a gente viu aqui de Crônicas a uma nova posição muito similar de um filho que segue exatamente o que o pai orientou, só que agora no Novo Testamento. Um filho que honra a vontade do seu pai. Por isso eu te convido a folhear sua Bíblia. Mantém esse texto de Crônicas aberto, mas dá uma folheada na sua Bíblia para o Evangelho de João, capítulo 6. Eu vou fazer a leitura aqui dos versículos 28 ao 40 e eu te convido a acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é essa, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer o pão do céu. Declarou-lhe Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo o que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Não se trata, meu irmão, minha irmã,
de seguir cegamente o que os nossos pais nos ensinaram. Porque você, melhor que ninguém, sabe o quanto bom seu pai podia ser, mas também sabe o quão corrompido pelo pecado ele era. E quantas coisas que ele te disse para fazer que não eram exatamente as coisas certas. Lembra quando aquele amiguinho te machucou na escola e seu pai falou, volta lá e dá na cara dele. Era certo? Não diz que sim, por favor, meu irmão. Não diz que sim. E se não se trata de seguir cegamente as instruções que a gente recebe dos nossos pais, também não se trata de você sair por aí pelo reino de Deus na terra, construindo templos, ainda que isso seja uma coisa muito louvável de se fazer. Como também não se trata de vivermos nossas vidas e relacionamentos como a gente bem entender, afinal de contas, sou filho do rei, posso todas as coisas. Mas a centralidade de uma perfeita relação entre pai e filho precisa ser o Senhor Deus sobre toda a terra. Precisa ser entender que mesmo a nossa relação de pai para filho e de filho para pai precisa ser um lugar da realização da vontade de Deus. Somente assim, apesar das dificuldades pessoais que possa haver entre pais e filhos, Deus será glorificado. Jesus é bem específico nesse texto de João quanto às instruções para cumprirmos o que é a vontade de Deus, e não é algo subjetivo, não. O versículo 40 vai dizer, porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Salomão foi um rei incrível, tão incrível quanto seu pai, o rei Davi. Mas ao olharmos para o rei Salomão, o que eu e você precisamos ver? Qual é a necessidade de ter escrito a história dele na Bíblia? Igualmente, ao olharmos para o rei Davi, o que eu e você temos que contemplar? Seriam os grandiosos feitos das suas mãos, as obras construídas, as vitórias obtidas? Porque é exatamente o que Jesus fala aqui, repudiando essas coisas, não tem a ver com o que Moisés fez no deserto, porque não foi Moisés que deu o pão. Não tem a ver com grandes obras realizadas. As vidas de Davi e Salomão precisavam apontar para algo muito maior. Igualmente, muito mais do que uma relação em que todos possam dizer de quem você é filho. Olha lá, anda igualzinho, pai. Fala como pai, é óbvio que é filho de fulano ou de ciclano, identificando em você características do seu pai. Nessa manhã somos desafiados a olhar para o quanto nossa relação com os nossos pais e mesmo com os nossos filhos apontam para a glória de Deus. A construção do templo que foi executada lá no período do reinado de Salomão fazia exatamente isso, apontava para a glória de Deus. O ministério de Jesus, já no Novo Testamento, no texto que a gente leu de João, faz exatamente isso, apontando para a glória de Deus. Mas como eu e você podemos apontar para a glória de Deus? Afinal de contas, eu sei que eu não sou rei, né? Não preciso falar muita coisa. Mas o que eu seria capaz de construir que glorificasse o nome do Senhor com uma vida tão humilde como a minha? Essa pergunta é muito similar à demanda que foi apresentada a Jesus no versículo 34 de João. Ao se dar conta do quão desamparados eles eram, ao se dar conta do quão incapazes eles eram, quão incompletos estavam, o povo clama, dá-nos desse pão. Dá-nos essa vida, Jesus, essa vida tão cheia, tão preenchida. Dá-nos essa forma, essa capacidade de sermos diferentes, de sermos completos, de sermos cheios, de forma que nenhum outro atrativo vai ser tão interessante para nós. Dá-nos o pão da vida. Nesse sentido, os versículos 35 e 36 são os melhores tapas na cara que alguém pode receber. É aquele tapa na cara que dói e você ainda diz obrigado. Diz assim, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. O que significa que assim como muitos de nós têm vivido falsas relações de proximidade com os nossos pais, muitos temos vivido as mesmas ou talvez até piores relações com o nosso Deus.
Assim como muitos de nós só se lembram dos pais nesse período do ano e ainda por cima manda só um par de meia, né? Tem pai aí que se sentiu representado. Muitos de nós gostamos de ouvir histórias do que o nosso Deus é capaz de realizar. Nossa, não, Deus é incrível. Eu já ouvi falar que Ele curou do câncer, cara. Deus é incrível, já ouvi falar que Ele fez coisas, né, muito legais por aí. Ele realiza grandes feitos, verdade. A gente gosta de desfrutar das bênçãos que Deus tem a oferecer. Basta você precisar passar num concurso público, estudar, claro, porque, né, isso é pré-requisito, tá, meu irmão? Estudou, orou, buscou ali o apoio celestial, passou na prova, foi chamado. E aí você diz, Senhor, que maravilha, obrigado. Faz de novo, faz mais. Me ajuda a passar num concurso ainda melhor. Gostamos até mesmo dessa relação quando a gente olha ao nosso redor, quando a gente tem a oportunidade de não precisar gravar nem o nome das pessoas para chamar de irmão, né? Coisa legal se sentir querido. Ô irmão, ô irmã, passeou. Já que, supostamente em Jesus, nós somos feitos família da fé. Mas, infelizmente, ao melhor exemplo daquela galera lá que está ouvindo Jesus, ainda não cremos nele. Não cremos que ele foi o homem perfeito, não cremos que ele foi capaz de morrer para que o plano da redenção celestial se aplicasse à minha vida, especificamente à minha história. Não cremos que em Jesus, homens e mulheres que tiveram péssimos pais fossem agraciados para uma nova paternidade infalível. Não cremos que em Jesus, homens e mulheres que foram, e até mesmo que ainda são, péssimos pais, em Jesus continuam encontrando renovo, redirecionamento de vida, uma nova oportunidade de viver de uma maneira melhor com os nossos filhos. Não cremos que em Jesus, até mesmo os piores de todos os pais, podem se tornar pais e mães que creem e por isso entendem que muito mais do que obrigar o filho à escola, e é importante obrigar o filho à escola, tá? Mais do que obrigar a obedecer, mais do que obrigar a tomar vacina, mais do que obrigar qualquer comportamento que você ache louvável, em Jesus somos chamados hoje a vivermos nossas vidas 100% para a glória de Deus. E isso é o que é mais precioso para ser passado para os filhos. Irmãos, é preciso atentar para a realidade que o tempo está passando diante dos nossos olhos. Pode ver, você não é mais aquele garotão, aquela garotinha, né? Mesmo que as suas roupas tentem dizer isso, o tempo está passando. Mesmo que você tome muito whey, o muque vai murchando. E se você não colocar a sua relação com Deus como prioridade da sua vida, todo o resto será esterco. Todo o resto será lixo, todo o resto será o mesmo que nada. Mesmo todo o dinheiro que você conseguir acumular na sua caminhada, não será nada. Mesmo toda e qualquer conquista que você possa obter. Assim como o célebre autor de Eclesiastes, você descobrirá que tudo isso, tudo que o mundo tem a oferecer, do bom e do melhor, como qualquer outro objetivo da sua vida, não é nada além de vaidade. Mas ao entender a importância de centralizarmos toda a nossa vida nessa relação com Deus, não podemos buscar um relacionamento de pai e filho se não incluir Deus, mas ainda além, se não incluir o nosso Senhor Jesus Cristo como mediador dessa relação. Porque esse pai é falho e ele vai falhar de novo, assim como o filho. Nós dependemos da mediação de Jesus Cristo. Nenhum outro meio, nenhum outro mecanismo poderá nos fazer viver como filhos de Deus. A única forma é Jesus Cristo. Ainda que você seja um brasileiro raiz, entendeu? Afinal de contas, o brasileiro raiz adora bater no peito e dizer que somos todos filhos de Deus. Quando chegar lá no glorioso dia do nosso Senhor Jesus Cristo, você terá uma terrível surpresa. Sem Jesus, ninguém jamais poderá ser chamado de filho de Deus. E esse Jesus é extremamente importante. E é importante para mim, é importante para nós. Porque diferente lá do sanguinário Davi, ou do avarento Salomão, ou mesmo do falho homem que seja o seu pai, em Jesus, todos esses homens encontram renovo para que as suas vidas passem a glorificar a Deus.
Esse Jesus é importante para nós, porque apesar do péssimo filho que você possa ter sido até o dia de hoje, em Jesus somos perdoados, em Jesus somos redimidos, em Jesus somos redirecionados para viver uma vida expressando a glória do nosso Senhor. Ele é o pão da vida, não importa o quão morto você esteja. Ele é a expressão da glória do Pai, não importa o quão bizarro tenha sido o seu agir até agora. Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele sim é digno de ser celebrado hoje e eternamente. Ele precisa ser o norteador na relação entre pais e filhos. Assim como, meu irmão, minha irmã, Ele precisa ser o centro da relação entre mães e filhos. Assim como Ele precisa ser o centro da relação entre irmãos. Simplesmente porque Ele precisa ser o centro de toda a nossa vida. Não da boca para fora, mas partindo do nosso coração, permeando todos os nossos pensamentos, transformando todos os nossos comportamentos, de maneira que em Jesus todos sejamos feitos, sim, verdadeiramente filhos de Deus. Para só então, feitos filhos de Deus, sejamos habilitados a viver uma vida que glorifique o nome do Senhor. Nesse Dia dos Pais, caso você ainda tenha o seu pai vivo, né? Caso você ainda tenha essa dádiva celeste, não perca a oportunidade de entrar em contato com ele, de saudá-lo nesse dia. Não deixe de liberar o perdão pelos erros que ele cometeu contra você, que certamente você sabe quais são. Mas também não perca a oportunidade de lhe pedir perdão pelos erros que você cometeu contra ele. E em Jesus, meu irmão, em Jesus, minha irmã, encontre forças para viver um relacionamento transformado, um relacionamento redimido para a glória de Deus. Mas eu sei que talvez você não tenha o seu pai mais vivo. E essa não seja mais uma opção para você ligar para acertar tudo. Mas eu não posso deixar que, por conta disso, você entre também no automático processo do vitimismo, né? Eu até faria se Deus, né, deixasse meu pai. Nosso Deus, o Deus que te trouxe aqui nessa manhã, Ele te convida a viver pessoal e intimamente um relacionamento com Ele. Próximo o suficiente para reparar todos os erros, todas as falhas do seu relacionamento com seu pai. Pois Ele tem poder, ainda que seu pai não possa mais, com os próprios lábios, te perdoar. Ele tem poder para perdoar você. Ele tem poder para restaurar você. Para que apesar de tudo que você fez, ou tudo que você deixou de fazer na sua relação com seu pai, em Jesus, você seja transformado, reedificado para viver para a glória de Deus. Que nessa manhã possamos experimentar de fato a verdadeira ação de Jesus Cristo, o pão da vida em nossas vidas. Que em Jesus, cada homem, cada mulher que tem ouvido a palavra de Deus, que escutou o que o Senhor nos revelou nessa manhã, seja habilitado a crer. Para que em Jesus todos possamos verdadeiramente entender o que significa viver a vida eterna. Para que então em Jesus possamos ter as nossas feridas curadas. Para que em Jesus tenhamos a oportunidade de viver plenamente relacionamentos saudáveis entre pais e filhos. Como eu e você fomos projetados para viver, planejados para viver. Que em Jesus possamos viver como pais e filhos submissos e fiéis à vontade de Deus. Davi pôde viver isso apesar do falho pai que ele teve, Jessé. Eu não sei se você se lembra, quando Samuel vai lá para ungir o rei, Jessé põe todos os filhos. Então, todos os seus filhos aqui estão. Aí passa o primeiro, não é, passa o segundo, não é, passa o outro, não é, passa o outro, não é, passa o outro, não é, até, tu não tem nenhum filho mais, Jessé? Esqueci, tem um moleque lá, não vale nada aquele lá, aquele sem vergonha. E quem era o rei? Davi, o sem vergonha que tinha sido esquecido pelo pai. Davi pôde viver isso apesar do falho pai que ele teve. Salomão pôde viver isso apesar do ausente pai que Davi foi. Davi tinha tanta coisa na cabeça no reino, né? Que ele viu o filho abusar da própria filha e não fez nada. Viu o irmão matar irmão e não fez nada. Viu a maior bagunça acontecer no seu reino e não fez nada. De tão omisso que ele era enquanto pai. Apesar de todas essas falhas, Deus cuidou de Salomão. Apesar do péssimo pai que ele teve. Assim como em Jesus
Seus filhos poderão viver isso apesar das suas falhas, apesar de cada erro seu, de cada instrução atravessada que você deu. Em Jesus, eles ouvirão a verdade e conseguirão tomar as decisões corretas. Em Jesus, você pode viver isso apesar de tudo que seu pai fez. Apesar de cada uma das falhas dele, apesar do abandono, apesar da traição, apesar da forma como ele rejeitou você, seja isso a forma que tenha sido, em Jesus, você encontra um pai perfeito, que cuida de você e que nunca, jamais te abandona. Então, é importante lembrarmos do que Jesus afirmou ser o mais importante de todas as coisas. Quer viver a vontade de Deus? Quer entender o que é ter uma perfeita relação entre pai e filho? Então olha para o versículo 40, que é como Jesus coroa, ele encerra toda essa palavra apontando, dizendo: porque a vontade de Deus é que todo que olhar para Jesus e nele crer, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que toda a sua vida, meu irmão, seja apontando para Jesus Cristo. Que você tenha hoje, sim, um excelente Dia dos Pais. Lembrando que hoje, assim como todos os dias da sua vida, isso só será possível se a sua vida estiver totalmente centralizada em Jesus Cristo. Se a sua vida for para a glória de Jesus Cristo. Que em Jesus todos vejam igualmente revelado em você e nas suas ações, palavras, pensamentos, a revelação da glória do Pai. Que você seja a expressão dessa glória, para que as pessoas possam dizer: ali vai um filho de Deus, ali vai uma filha de Deus. Não para seu engrandecimento, mas para a glória do Pai. Você pode fechar os seus olhos? Deus, nós somos homens e mulheres imperfeitos, Senhor. Nós temos tantas queixas dos nossos pais. Senhor, são tantas frustrações, abandonos, tantas dores, Senhor, que nós carregamos. Ainda que os nossos pais tenham sido pessoas bondosas e carinhosas, Senhor. Mas, Deus, nós te pedimos que em Jesus o Senhor nos capacite a perdoar. Que em Jesus o Senhor nos liberte, Senhor, desse peso que é carregado. Te pedimos também, Senhor, que o Senhor nos ajude, a todos nós, pais e mães, que já temos a oportunidade de cuidar de outras pessoas, de ensinar o caminho a outras pessoas, a entendermos que nós vamos falhar, que não se trata, Senhor, do que somos capazes de fazer, mas que em Jesus a gente encontre tudo o que é necessário, para que o que há de mais precioso na nossa vida seja passado e bem passado para os nossos filhos. Deus, que cada um de nós que ouve essa palavra nessa manhã, entenda que o Senhor escolheu a cada um de nós a dedo, não é por acaso. Que o Senhor tem cuidado de nós apesar de tudo que a gente tem passado. Que nós possamos entender que o Senhor não só não nos abandona, como o Senhor dia após dia estende a mão para que possamos levantar de novo e de novo. E assim, Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos ensine a viver uma vida expressando a todo tempo a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.